O que me traz aqui, meus alunos de economia política, é falar sobre a economia brasileira num primeiro capítulo em que a gente tem que entender Portugal, não? Portugal. A nação portuguesa, e a gente já falou sobre isso, ela é resultado da expulsão dos mouros da Península Ibérica, uma guerra chamada de Guerra de Reconquista, alguns chamam de Cruzadas do Ocidente, onde cristãos e muçulmanos, os mouros muçulmanos, são combatidos pelos reinos católicos. Leão, Castela, principalmente, que combatem a presença dos mouros, e inclusive nós temos as Astúrias, no norte da Espanha, importante reino na expulsão dos mouros da península. A conquista cada vez maior dos cristãos vai também precisando da ajuda de outros nobres, de origem francesa, por exemplo, na expulsão dos mouros. É aí que surgem os Borgonha, uma nobreza francesa, cavaleiros que lutam com suas tropas para a expulsão dos mouros da Península Ibérica no Principado de Portugal. Nasceu Portugal, dessa reconquista, depois veio a conquista de Alcobaça, a conquista do Algarves, o surgimento do reino português, primeiro reino consolidado na Europa no século XIV. Esse reino português precisa se consolidar cada vez mais porque se venceu os mouros, se conquistou seus territórios dos mouros, tem a ameaça de um reino de Leão e Castela que pensam em anexar o reino português para expandir e consolidar a Espanha, os castelhanos. Enfim, eles são os que representam para Portugal a principal ameaça. Então, ser português, consolidar o que é Portugal, é ir para o Atlântico, conquistar o mar, conquistar territórios, conquistar rotas comerciais. Portugal tem que se transformar numa grande nação, uma grande força econômica através da expansão marítima. Os portugueses se lançam a isso, com um Estado pacificado, pioneiro, com o rei consolidado, com seu território consolidado. Os portugueses convergem suas forças para as conquistas náuticas, a primeira delas em 1415, em Ceuta, no norte da África. Ceuta, uma cidade, um importante porto do Mediterrâneo, um porto de onde convergiam caravanas do interior da África, trazendo as especiarias. Ceuta, na desembocadura do Mediterrâneo no Atlântico. Uma cidade que permitiria aos portugueses serem protagonistas no comércio mediterrâneo e também iniciando o domínio de portos no litoral africano. Superar os intermediários que vinham das Índias, obter lucros, consolidar a burguesia portuguesa, consolidar o Estado português e todos os sócios do Estado português que estiveram juntos no processo de expansão. Enfim, Portugal tem que se lançar ao mar. E os portugueses consolidaram essas conquistas, essas expansões ao longo de sua história. De Ceuta dominaram as Ilhas Atlânticas, e veja que Ceuta foi um fracasso náutico. Os portugueses conquistaram a cidade, mas não obtiveram os lucros que queriam e muitas caravanas boicotaram Ceuta após ela cair na mão dos portugueses. Enfim, os portugueses não tiveram em Ceuta tudo o que imaginaram, mas não desistiram. E os portugueses continuaram, como falei, conquistando as ilhas atlânticas, dominando o litoral africano, dominando São Tomé, Príncipe, Angola, Congo, e até chegar à travessia do Cabo da Boa Esperança em 1487 e 11 anos depois, 1498, chegam a Calicut, na Índia. Nesse meio tempo, em 1492, a Espanha ameaça a Espanha, a grande ameaça a Portugal, a Espanha chega em 1492 à América. Os espanhóis queriam chegar à China. Colombo jurava de pé junto ter chegado à China quando chegou no território onde hoje é a ilha de Guaraní, onde é parte das Bahamas. Quando Colombo chegou lá, ele jurava ter chego à China. Colombo morreu, inclusive, considerando que tinha chego à China. Mas Portugal se preocupa
A conquista espanhola aumenta a ameaça sobre seu reino, sobre suas conquistas, sobre seu domínio no litoral africano. É preciso evitar isso. Portugueses e espanhóis assinam o Tratado de Tordesilhas em 1494. Se divide o território que os portugueses sequer tinham dominado ainda, mas viriam a tomar posse dele em 1500. Os portugueses dominam aquilo que viria a ser o Brasil e a nossa história começa a se desenhar enquanto formação do território da nação. Os portugueses, em 1500, tomam posse de um território que não lhe traz nada em benefício. Não por acaso, um elefante branco. Uma tremenda, tremenda área litorânea, praias e praias e praias, de fácil acesso, fácil domínio, facilmente dominados. Essas praias dominadas por nações estrangeiras, tudo poderia cair na mão dos inimigos de Portugal. Então Portugal teve que arrumar uma forma de consolidar a posse sobre o território. Os portugueses exploraram o pau-brasil por um tempo, mas em 1530 os portugueses deram uma finalidade às terras que vieram a formar o Brasil. Os portugueses vão implantar as unidades produtoras de açúcar que já desenvolviam em outras áreas suas no século XV. A nossa história vai continuar por aí, mas por enquanto nós paramos por aqui.